Então, continuando, pessoal, nós vamos observando essas questões que eu falei para vocês, né? Então, por esses itens aqui, a gente pode fazer um paralelo a algumas transtornos mentais, certo? Tudo que você observou aqui nesses tópicos, vocês podem observar que o contrário a isso pode gerar o que um pensamento negativo, um transtorno mental. Aqui nós vamos apresentar para vocês alguns transtornos mentais mais comuns, tá? A gente sabe hoje que a ansiedade é um dos transtornos mentais mais frequentes. O mal-estar psicológico ou estresse contínuo, a depressão, a dependência de álcool e outras drogas, né? Tabaco, por exemplo, o tabagismo, a gente sabe a gravidade do tabagismo, perturbações psicóticas como a esquizofrenia, certo? Nós vamos estudar aí com certeza essa questão de psicoses, atrasos mentais e demências. Aqui vem uma estimativa, né, de quantas pessoas, de cada 30, de 100 pessoas, 30 mais ou menos desenvolve algum transtorno. Aqui mesmo no nosso município de Riachinho é muito alto, é um nível altíssimo de pessoas com algum transtorno mental, seja depressão, ansiedade ou dependência por álcool, droga. Então aqui no nosso município é muito grande. Quando eu cheguei aqui no município de Riachinho, uma coisa que me surpreendeu negativamente era a quantidade de suicídios, de tentativas de suicídio, principalmente em pessoas jovens, em adolescentes. Então foi uma coisa que me assustou bastante. Tem até uma história engraçada aqui de uma médica que trabalhou aqui uma vez. Eu não posso contar essa história por completo, mas ela passou aperto. No primeiro plantão dela aqui, ela se deparou com duas tentativas de suicídio ao mesmo tempo. A reação dela foi um pouco, né, engraçada, que eu não posso estar contando aqui para vocês, tá? Mas aqui no nosso município é grande, pessoas dependentes, né, de medicações de tarja preta, pessoas, né, que tem que fazer acompanhamento, renovação de receita especial com frequência muito elevada. E o que vocês pensam aí? Vamos pensar a gente aqui, por que o índice de pessoas com algum transtorno mental em nosso município é elevado? Você já parou para pensar? O que pode ser isso? Olhem aqui para vocês verem, pessoal, olha a estimativa. Estima-se em cada 100 pessoas, 30 sofram ou venham a sofrer algum tipo de transtorno. É um número muito altíssimo. A gente sabe que as cidades, municípios, que pode ser que esse número seja muito maior, certo? E o que eu falo para vocês, no nosso município, por que isso é tão grande? Será que é a pobreza? Será que a pobreza interfere? O que vocês acham? Vamos fazer um paralelo a questões aqui anterior, certo? Será que a falta de emprego? Será que a falta de emprego determina o aparecimento de algum tipo de deficiência, distúrbio mental? Vocês acham que a falta de emprego, a falta de recurso financeiro,
Você acha também que é uma questão genética? O que você acha? Você, como ser humano, que você já vem acompanhando há muito tempo. A gente sabe, pessoal, que no dia a dia, as dificuldades da vida, há pessoas que chegam a um ponto que ela não consegue manter o que é mais importante para se manter a saúde mental, como a gente veio falando anteriormente, que é o equilíbrio. Chega um momento que a pessoa está num desespero tão grande que ela não consegue manter esse equilíbrio. E aí ela vem ter algum tipo de distúrbio que a gente já mencionou, certo? Quem pode ser afetado por algum tipo de doença ou distúrbio mental? Pessoal, qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Então vamos lá, ao longo da nossa vida, todos nós podemos ser afetados por problemas de saúde mental, de maior ou menor gravidade. Quando a gente fala de maior e menor gravidade, há situações, pessoal, em que a própria pessoa, ela, porque, por alguns tipos de atividade, de relaxamento, algum tipo de atividade física, eu conheço muitas pessoas que estavam com depressão, ansiedade, que encontrou nos esportes uma forma de sair da depressão, da ansiedade, de problemas psicológicos. E aqui a gente vem falando, pessoal, algumas fases, como entrada na escola, adolescência, menopausa, envelhecimento. Falando aqui da menopausa e da andropausa, que é o caso do homem, a gente sabe que há fatores hormonais também, pessoal, que vão interferir no aparecimento, no surgimento de distúrbios mentais. O envelhecimento, a gente sabe que a questão quando a pessoa é muito idosa, ela perde muito de sua capacidade de lazer, de diversão, de mobilidade. Começa com pensamentos, já estou velho, já não consigo fazer isso, eu estou perto de morrer. Então vem aquela questão do envelhecimento, daqueles pensamentos negativos. Na adolescência, às vezes o jovem ele sofre muito bullying, ele não consegue interagir com os colegas, ele sofre às vezes por questão de sexualidade, ele opta por uma opção sexual do jovem ou da jovem que às vezes é um pouco diferente do coleguinha, então ele vai sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de violência psicológica. E tudo isso, pessoal, pode gerar algum distúrbio, porque, igual eu falei, tudo nós precisamos de equilíbrio. Ou acontecimentos ou dificuldades. Isso vem como a perda de um familiar próximo, o divórcio, o desemprego, a reforma e a pobreza podem causar perturbações mentais. Então foi isso que eu fiz o paralelo. Será que tudo isso aqui, pessoal, atinge a nossa população? Isso é muito frequente aqui no município nosso. É o que eu estou te falando, às vezes um pai de família que não, hoje perdeu o emprego, ele não consegue o emprego, ele tem 4, 5 filhos para criar, a esposa é dona de casa, não tem uma renda por fora. Então, será que esse pai vai ter que fazer? Será que a dificuldade dele, a preocupação vai aumentar? Então, vai chegar um momento que às vezes esse pai de família não vai ter esse controle. O que ele vai fazer? Às vezes ele vai pensar, puxa, e agora? Então, tudo isso, pessoal, interfere muito no aparecimento de alguma síndrome ou transtorno mental. O que eu ouvi falar aqui mas falei anteriormente, olha aqui, pessoal, fatores genéticos. Infecciosos eu mesmo não, eu desconheço, tá? Tá aqui, mas eu, o Wendel Cunha, desconheço. Traumático sim, a gente sabe, vou estar entrando. Fatores genéticos, pessoal. Observem uma coisa. Geralmente,
Uma pessoa que tentou suicídio, você pode observar que na família alguém também já havia tentado suicídio em algum momento da vida, algum familiar. Então, por experiências, por vivências, por certos documentos e pesquisas, viu-se e observou que há fatores genéticos na questão de distúrbios psicológicos, certo? Cidade pequena mesmo, geralmente cidades pequenas, são formadas aí por 5, 6 famílias tradicionais, né? E ali essas pessoas vão se multiplicando. E algo que eu já escutei isso de uma professora minha há muitos anos atrás, que há um gene defeituoso e que muitas vezes esse gene defeituoso ele ativa. Ele fica lá, vamos dizer assim, quietinho no seu organismo, mas alguma situação, olha que as situações que são diversas, alguma situação, algum processo traumático, algum estresse vai causar, pode ser que cause algum distúrbio. Traumáticos, pessoal, então a gente faz às vezes o medo, a ansiedade, pessoas que passaram aí, por exemplo, foi assaltada por um homem de branco, um exemplo, né? Às vezes aquela pessoa ali passou por aquele estresse traumático tão forte que ela não consegue ver mais nenhum tipo de pessoa de branco, que ela vai associar aquilo ali a uma situação tão grave na mente dela que vai produzir nela a questão de algum distúrbio. Uma pessoa que teve um acidente de carro, ela ficou com tanto medo, tanto desespero que muito provavelmente ela não vai conseguir entrar no carro de novo. E doenças mentais mais graves que a gente conhece entre a esquizofrenia, distúrbio bipolar, entre outros, tá? Falsos conceitos sobre doença mental, pessoal. Então isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Porque vem muita questão de pessoas sofrerem tipos de preconceitos. Então isso tem que ficar muito bem específico, tá? Depois eu vou procurar uma matéria aqui para vocês sobre históricos das doenças mentais. Vocês vão ver que muito tempo atrás as pessoas que tinham algum distúrbio ou doença mental, essas pessoas eram tratadas como um bicho da sociedade, um monstro, às vezes era relacionado a algum tipo de possessão demoníaca. Então eram chamados muitas vezes de bruxas e entre outras situações que a gente vai estar estudando na matéria, tá? Então, continuando aqui, falsos conceitos sobre doenças mentais ou distúrbios mentais. As pessoas afetadas por problemas de saúde mental são muitas vezes incompreendidas, estigmatizadas, excluídas ou marginalizadas, devidos a falsos conceitos que importa esclarecer e desmitificar, tais como as doenças mentais são fruto da imaginação. Não, pessoal, não é verdade. As doenças mentais são sérias e devem ser tratadas como tal, pessoal. Eu vou contar um caso aqui para vocês que eu vivenciei isso como profissional de saúde. Tinha pessoas que têm um distúrbio que os médicos chamam de síndrome conversiva. É o famoso piti. Não sei se vocês já ouviram. Fulano tá dando piti. Tem pessoas que chegam, por exemplo, meninas. Um exemplo aqui que já aconteceu aqui na cidade. A menina estava mexendo com um homem casado. E aí a mãe foi lá e brigou com a filha. Aí como a mãe começou a brigar com a filha para sair, vamos dizer assim, da situação, ela começou a simular uma convulsão. A mãe me procurou, era vizinho, e o Wendel, corre, me ajuda, por favor, minha filha está convulsionando. Ué, mas o que foi? Não, eu estava brigando com ela,
Aí de repente ela começou a convulsionar. Eu, tá, entendi. Peguei o carro, coloquei ela e fomos pro hospital. Chegou lá, a médica perguntou: o que foi, Wendel? Eu falei: não, doutora, é porque a mãe me contou que essa paciente aqui, quando a mãe começou a brigar com ela, ela começou a convulsionar. Aí na hora a médica: tá bom. Pessoal, a pessoa que chega a fazer isso é uma pessoa que realmente tem um distúrbio mental. Então é uma pessoa que tem que ser tratada como tal, ela precisa de um tratamento. E que isso acaba virando uma questão costumeira. E na própria mente dessa pessoa, olha para vocês verem, ela acha realmente que ela está convulsionando. Ela vai ter toda a sintomatologia. Eu já, um outro município que eu trabalhei, chamado Ponto Chique, isso era muito costumeiro. Meninas que tinham aprontavam, vamos dizer assim, e fingiam com a mãe preocupava, chorava, achava que tinha feito algo mal, eu não devia ter brigado com minha filha, e aí as próprias mães sentem remorso. Então, essas pessoas que fazem isso com os pais, vamos dizer assim, elas devem ser tratadas como pessoas que têm algum distúrbio mental. Por incrível que pareça, talvez não sei o que vocês estão pensando aí, mas as pessoas têm que tratar. E não é fruto da imaginação, não. As pessoas falam assim: fulano isso aí é sem vergonhice. Isso. Não, pessoal, não é. Não é. São pessoas que precisam de atendimento. São pessoas que precisam de tratamento. Então a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. A gente não pode ter algum tipo de. É isso mesmo, é um preconceito sobre qualquer coisa que seja. Toda pessoa que entrar na unidade de saúde que você estiver atendendo deve ser tratado da melhor maneira possível. Deve ser tratado com humanidade, com atenção, com carinho, com zelo. A gente não tem que fazer pré-julgamento de ninguém, independente ou não da situação. As doenças mentais não têm cura. É outra mentira. Tem cura e tratamento. Há pessoas que têm ali um estresse mental, passam por uma situação de estresse, e quando aquela situação passa, aquele distúrbio mental também passa. Eu posso dizer por mim que certa vez, vou contar uma história, mas também serve como aprendizado. Eu passei no concurso de Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Salário bom, cidade nem se fala, e meu sonho era ir lá para o Paraná. E aí, no Paraná, geralmente são 5 dias que eles dão para você tomar posse. Como é que um ser humano em 5 dias vai agilizar a sua vida e tomar posse? E não é que foi assim. Gente, eu só sei que os dias que até eu chegar lá, foi a primeira vez que eu tive um surto de ansiedade. Eu fui lá no hospital, aí pedi pro médico me dar um diazepam, pra ver se eu ficava tranquilão. Até que eu fiquei tranquilo. Aí no outro dia, eu comecei a ter ansiedade de novo. Eu falei assim: toma vergonha, Wendel. Calma, relaxa, controla a situação, você já é efetivo. Então eu mesmo fui tentando me controlar. Nós sabemos que tem a medicina, pessoal, essas medicinas tradicionais, pessoas, por exemplo, maracujá, a gente fala que é calmante. O que eu fiz? Simplesmente sabendo da propriedade calmante, e tranquilizante, vamos dizer assim, do maracujá, eu fui lá e comprei, comprimidos de maracujá, uma medicação fitoterápica chamada Ciacalme. Ciacalme. É até engraçado esse nome porque Cia é oceano calmo, oceano calme. Oceano calmo, vamos dizer assim. E Ciacalme. Então, um nome bem interessante desse medicamento, Oceano calmo ou então se acalma. E para mim foi perfeito. Então, quando eu tomei posse nesse município de Foz do Iguaçu, que eu trabalhei lá, graças a Deus, realizei meu sonho.
Depois voltei para Riachim, né? Graças a Deus também. Não posso reclamar nada da vida, graças a Deus, pessoal. Tudo maravilhoso. Então, passou a situação que estava me gerando estresse, acabou, nunca mais tive nada. Então, foi só uma crise de um dia. Só que, a partir disso, eu descobri que eu tenho tendência à ansiedade. Uma coisa que eu nunca esperava. Eu, ansioso. Então, quando você quer uma coisa demais e aquela coisa não vem ao seu tempo, você está sofrendo por futuro. E isso que é ansiedade, é você ter excesso de futuro, você querer uma coisa que naquele momento você não pode fazer nada. Naquele momento, então aí isso pode gerar uma ansiedade. Então você, sabendo do que te causa essa ansiedade, você tem que fazer esse controle, tá bom? E é mentira, tem cura sim. As pessoas com problemas mentais são pouco inteligentes, preguiçosas, imprevisíveis ou perigosas. Tá aqui. Depende, pessoal. Não vou dizer que tudo aqui tá errado, não. Sobre ser pouco inteligentes, isso é uma mentira. Sobre ser preguiçosas, isso também é uma mentira. Agora, sobre imprevisíveis ou perigosas, vai depender de caso a caso, tá? Eu já tive a felicidade de trabalhar num CAPS, que a gente vai estar abordando aqui, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Eu já lidei com vários tipos de transtornos mentais. E realmente, dependendo do tipo de transtorno, as pessoas elas podem ser imprevisíveis, sim. Teve uma vez que eu estava trabalhando num estágio e de repente um paciente, né, um cliente lá interno não, desculpa, pessoal, que ele estava lá no centro de atenção, no CAPS, ele veio para cima de mim me agredir. Eu saí correndo, né, porque eu não teria como eu enfrentá-lo, saí correndo. E nisso que eu saí correndo, minha aluna estava na frente. E eu falei, corre, corre, ela não correu. Aí ela não vou entrar em detalhe não. Mas aí, pessoal, é isso. Então, tem essa imprevisão ou perigosa, vai depender muito da situação, tá bom? Não vou dizer. Agora, essas outras, pouco inteligente, preguiçosa aí, é mentira. Isso aí não tem nada a ver, não, pessoal. Então, é um paradigma aí que tem que ser acabado ou extinto. Não deve existir, não. Existem mitos a par do estigma e da discriminação associados à doença mental. Fazem com que muitas pessoas tenham. O tratamento deverá ser sempre procurado, uma vez que a recuperação é tanto mais eficaz quanto precoce for o tratamento. Tá aqui, quanto for o tratamento. Isso, pessoal, da precocidade de tratamento, isso vale para qualquer doença. Qualquer doença. Inclusive, vocês estão vendo nas doenças mentais. Tanto nas doenças físicas quanto nas doenças mentais, o tratamento precoce vai definir a eficácia, se vai ter o tratamento vai ser eficaz ou não. Então, a precocidade do tratamento ela é muito importante. Quanto mais cedo você tratar um distúrbio mental, maior é a eficácia e até mesmo a cura desse problema. Então, ao aparecer, pessoal, qualquer tipo de doença, a gente deve aconselhar as pessoas a procurar algum tipo de ajuda. Procurar um profissional, uma unidade de saúde que vai fazer o atendimento. Tem pessoas, logicamente, que conseguem controlar a situação, mas se você vê que a situação saiu um pouco do seu controle, é procurar a ajuda médica o quanto antes. Mesmo nas doenças mais graves, é possível controlar e reduzir os sintomas através de medidas de reabilitação. A primeira são os problemas relacionados ao uso do álcool, que são frequentes na população brasileira.
atingindo cerca de 1 em cada 10 adultos. A gente acha que não, pessoal, mas o dependente químico, o dependente do álcool, quando a gente fala o dependente, é aquele crônico mesmo. É aquele, como se diz, aquela pessoa que o cérebro dela passou a utilizar o álcool como substância de energia, ao invés da glicose. Então, essa pessoa crônica, que a gente fala, né, é o etilista crônico, que é o termo certo. O termo popular que muitas pessoas utilizam é o cachaceiro, né? Só que não é aquele que fabrica pinga, não, né? É aquele que é consumidor. Então, essa pessoa aí, o tratamento dela é muito difícil. Lá no CAPS, certa vez eu conversei com o psicólogo da unidade lá. Ele falou assim: o Wendel, ele é tanto psicólogo quanto eu era o dirigente do Centro de Atenção Psicossocial. Ele falou que ele tinha 10 anos que ele estava lá e todos os dependentes de álcool que ele havia tratado, nenhum em 10 anos conseguiu vencer o vício do álcool. Tem pessoas que conseguem, para de uma vez, mas aquela pessoa que verdadeiramente é etilista é muito, muito, muito difícil, certo? A segunda são os chamados transtornos mentais graves e persistentes, que inclui a esquizofrenia e as psicoses afetivas, que é o transtorno bipolar. Esses aqui, pessoal, nós vamos tratar das doenças mais para frente. Peraí, cadê? Nós vamos tratar sobre a diferença entre psicose, tá? O que é uma psicose? Então, isso a gente tem que deixar bem claro para vocês a diferença. O que é uma psicose de um problema, de um transtorno mental simples, tá? Nós, nós vamos também abordar transtorno bipolar, nós vamos tratar, ver a esquizofrenia também. Nós vamos ver sobre a esquizofrenia e vamos ver também sobre o transtorno bipolar. São duas situações, pessoal, que vocês, ao se depararem com esse tipo de pacientes, vocês vão ter que ter uma abordagem diferenciada e conhecer os riscos, né? E a forma como vocês devem agir com pessoas nos surtos. Geralmente são doenças que pessoas controlam por meio de medicação, tá? Sejam elas injetáveis, comprimidos, entre outros. Mas pessoas em crise, em surto, nós vamos trabalhar. Eu vou estar trabalhando com vocês, tá? Então, o que eu estou passando para vocês mais ou menos aqui, pessoal, é o que é uma introdução geral da matéria, tá? Pessoas que sofrem. Em primeiro lugar, por quê? Como já dissemos anteriormente, tomar a pessoa e não a doença como ponto de partida enriquece a compreensão do que a motiva a procurar ajuda e, portanto, permite um cuidado que se adapta à diversidade de todas as pessoas e, ao mesmo tempo, dá conta da integralidade da pessoa. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Vocês, como profissionais da saúde, vocês têm que tomar essa postura. Qual que é essa postura? A gente, pessoal, nunca deve focar na doença. A gente tem que focar na pessoa. Você já é aquilo que eu falei anteriormente. O que levou aquela pessoa a chegar àquele ponto? O que chegou aquela pessoa a tentar um suicídio?
Ou eu vou pensar só no suicídio, vou lá e vou tratar? Não, eu vou ali, vamos fazer uma lavagem gástrica nela. Ponto. Vai para casa, você não vai, tá ok. E a gente não trata o que levou a pessoa àquele transtorno. Uma pessoa que está no álcool, desregrada, mas por que aquela pessoa bebe tanto? O que aconteceu com ela? Como é que está lá na casa dela? Como é que é o convívio na casa dela? Então são pontos, pessoal, que a gente tem que ter essa humanidade, a gente tem que ter essa sensibilidade. Isso é muito importante. Nós, como pessoas, primeiramente, como ser humano, para depois a gente também pensar como um profissional. Sempre focar na pessoa, no ser humano, no indivíduo. E depois nós pensarmos em doença propriamente dita, certo? As pessoas procuram ajuda na atenção básica porque sofrem e não porque têm uma doença. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que todo profissional de enfermagem fala. Tem pessoas que vão estar lá no PSF todo santo dia. Às vezes as pessoas ela não quer o remédio, ela não quer o tratamento. Às vezes aquela pessoa ela quer um pouco de atenção. Ela só quer uma pessoa para conversar. Às vezes aquela pessoa que está lá no PSF todo santo dia, que muitos profissionais lidam com essas pessoas com preconceito. Ah, fulano já veio de novo aqui encher o saco. Não, gente, pelo amor de Deus. Nunca a gente tem que falar dessa forma. Às vezes aquela pessoa está lá na casa dela lá, o marido dela é agressivo, bate nela, abusa dela. Às vezes o filho é deficiente, tem alguma doença. Às vezes aquela mulher vai ali no PSF porque ele é o único local que ela pode ter algum tipo de ajuda. Às vezes ali ela tem uma pessoa que ela senta ali na recepção que vai conversar. Às vezes ali ela conversa com o médico, às vezes ela conversa com o enfermeiro, com o técnico. É o momento dela, pessoal, vamos dizer assim, é a válvula de escape dela. Então, isso é muito importante. Então, a gente continuando aqui. Olha, muitos dos que sofrem procura atendimento estão de fato doentes, mas dificilmente a doença explica o sofrimento. Olha, isso é muito importante. O maior desafio dos serviços de saúde, no entanto, é cuidar daqueles que estão doentes sem sofrer e dos que sofrem sem estar doente. Olha para você ver que paradoxo. O maior desafio dos serviços de saúde, no entanto, é cuidar daqueles que estão doentes sem sofrer e dos que sofrem sem estar doentes. Então, isso é um paralelo muito importante, certo? Vamos falar de saúde mental? Estamos fazendo isso já, né? São os que estão doentes sem sofrer que fazem do diabetes mellitus, da hipertensão, da obesidade, os fatores de riscos mais comuns para doenças cardio e cerebrovasculares. São os que sofrem sem estar doentes que lotam as agendas da atenção básica e inflam as estatísticas de prevalência de depressão e de ansiedade. Então, pessoal, é aquilo que a gente fala. Realmente, tem pessoas que vão na unidade de saúde sem uma causa em si, mas muitas pessoas não se perguntam, só falam assim: ah, fulano veio encher o saco. Gente, mas por quê? Por quê? Por quê? Às vezes nós vemos uma pessoa, vamos dizer assim, um pedinte, né? Um desabrigado, uma pessoa da rua, vivendo em situação de rua, a gente costuma às vezes criticar, ah, fulano é vagabundo, fulano não quer trabalhar, mas
muitas pessoas não pensam por que ele chegou na situação, o que aconteceu na vida dele. Será que ele teve um pai agressivo que espancava ele? Será que ele foi abusado sexualmente? Será que ele levou um chifre bem dado da mulher, né, da esposa, sei lá, e aquilo ali para ele foi uma situação traumatizante? Será que foi a droga? Então, o que pode ter sido? Então, essa questão do preconceito a gente tem que combater muito, pessoal. Muito do preconceito está na cabeça da gente, é uma coisa feia e que nós temos que pensar bem nisso, certo? Uma coisa importante aqui: sofrer não é doença, sofrimento não é doença. Eu tô lembrando aqui das músicas aí de Marília Mendonça, né? Apesar de eu não gostar de Marília Mendonça, não gosto das músicas dela, não, mas a gente acaba escutando, né? Mas sofrimento, sofrer todos sofrem. Sofrem de várias formas, tem todos os tipos de sofrimento. Tem um sofrimento que você terminou ali um relacionamento ali de 10 anos. Aí você, logicamente, você vai sofrer. Agora, aquele sofrimento não pode fazer com que você interrompa todas as suas atividades. Aí sim, se você aquele sofrimento você desgostou, parou e não te impede, aí pode virar um distúrbio, tá? Sofrimento, pessoal, é diário. Assim como as alegrias são diárias, o sofrimento também é. Às vezes você briga com um colega, ou uma namorada, ou são vários tipos de coisa, e principalmente mulher. Mulher, quando a gente briga, que a gente sofre. Finge que não sofre, mas sofre. Não é fácil, não. É verdade isso aí, vocês podem ter certeza. Sofre, fica ruim, meus amigos sofrem, choram, eu também. Mas não importa. Então vamos lá. Em segundo lugar, as formas de expressão mais frequentes do sofrimento mental na atenção básica não podem ser facilmente categorizadas como doenças. O que sabemos da sua fenomenologia indica que não há definição clara do que é patológico e que essas formas são diversas e complexas demais para caberem em meia dúzia de diagnósticos. Aqui, pessoal, esse texto todo vai falar aquela coisa. Sofrimentos são vários, diversos. Realmente tem pessoas que levam isso por mais tempo. A gente pega muito, pessoal, por exemplo, que isso até... Eu já até li isso, que tem uma doença do amor. Presta atenção, vocês podem até procurar na internet depois. Um idoso que viveu anos e anos e anos com a esposa morre, lá idosa. Aquele idoso, ele entra num sofrimento tão forte, que passa um mês que ele vai junto, ele vai e morre depois. Como é que categoriza isso? Como é que classifica isso? Se você parar para pensar assim, de um ponto fisiológico, é difícil a gente até pensar que isso existe, a gente categorizar isso. Olha para vocês verem que interessante. Então, pessoal, é uma matéria muito rica que faz a gente abordar, pensar de várias formas o quanto nós somos frágeis, o tanto que o ser humano ele é frágil. Ao mesmo tempo ele é forte, ele é incrível, mas ao mesmo tempo ele tem essa fragilidade. Então vamos encerrar aqui essa primeira aula, já deu 50 minutos, tá? E depois eu já vou continuar com essa matéria aqui, com essa introduçãozinha da saúde mental. Então tá bom? Então muito obrigado, pessoal. Até mais.